Nossa Senhora, neste amanhecer sereno de domingo, quando o céu ainda sussurra sua primeira luz e o coração tenta se alinhar com a esperança, eu me aproximo de ti, com tudo o que sou e com tudo o que ainda não consigo ser. Meus olhos ainda estão pesados de dúvidas. Minha alma ainda carrega marcas dos dias que me exigiram demais, mas neste instante sagrado, quando o mundo silencia antes de despertar, eu quero ouvir o teu sussurro, Mãe. Quero aprender a escutar como tu escutavas, sem pressa, sem ruído, com a alma rendida ao mistério de Deus. Ensina-me a parar, Maria. Ensina-me a ser menos barulho e mais presença, a deixar de lutar contra o que não entendo e me abrir ao que ainda está por florescer. Coloco diante de ti, minha mãe, os sonhos que ainda estão adormecidos, os planos que parecem ter se perdido, as palavras que calei e as lágrimas que escondi até de mim. Tu que conheces o que se passa no mais íntimo do meu ser, visita agora cada espaço escondido, cada brecha do meu coração, que grita em silêncio por cura. Cura onde dói, Maria, a dor que não sei nomear, mas que me acompanha, a saudade que não passa, o medo que se disfarça de força, a angústia que volta quando estou sozinho. Cobre com teu manto, Mãe, essa parte de mim que eu mesmo rejeito, que às vezes quero esquecer, mas que precisa ser acolhida com ternura para, enfim, encontrar paz. Te peço, minha Senhora, passa à frente das minhas urgências, intercede diante do teu Filho pelas causas que já nem tenho forças de apresentar. Tu sabes, Maria, onde eu estou afundando, onde tudo parece estar travado. Reze comigo agora, Mãe do silêncio que sustenta, Mãe da esperança que não falha. Eu preciso de um milagre urgente. E não falo apenas de bênçãos materiais, mas de algo mais profundo. Preciso acreditar de novo. Preciso recuperar a coragem de esperar, de sonhar, de seguir mesmo quando tudo parece escuro. Que este domingo seja o começo de uma nova escuta, de uma fé que desperta com o sol, de uma vida que aprende a confiar sem entender tudo. Coloca tua mão sobre minha mente inquieta, Maria. Toca esse turbilhão de pensamentos que me impedem de descansar. Livra-me do mal que me persegue por dentro, das comparações que me diminuem, das cobranças que me machucam, das vozes que me afastam da voz de Deus. Que o teu manto me esconda de todo o mal que tenta roubar minha paz. Livramento, Senhora. Eu clamo por livramento, de pessoas erradas, de decisões precipitadas, de armadilhas que nem vejo. Que minha casa esteja sob tua proteção. Que teus anjos visitem agora cada canto do meu lar, expulsando toda treva, toda perturbação, toda presença maligna. Coloca a tua luz, Mãe, sobre as relações que estão sendo feridas, sobre os casamentos à beira do rompimento, sobre os lares onde o silêncio não é paz, mas distância. Intercede pela restauração dos vínculos, pela reconciliação que parecia impossível. Toca os corações endurecidos, remove as barreiras que o orgulho levantou e faz brotar o perdão onde só havia mágoa. Eu te consagro minha família, Maria, nome por nome, situação por situação, os que estão aqui, os que estão distantes, os que se perderam no caminho. Que tua presença seja como óleo curando feridas antigas, como brisa amolecendo corações, como alívio trazendo esperança. Mãe querida, nesta manhã de domingo, quero também colocar sob teu olhar de ternura todas as preocupações com o sustento, as dívidas, as contas que não fecham. Tu sabes o que é viver com simplicidade. Tu conheces a luta de quem acorda cedo e, mesmo assim, não vê sobrar nada. Tu que intercedeste nas bodas de Caná quando faltava vinho, intercede agora pela provisão do lar de quem reza comigo. Que o pão não falte, que o trabalho venha, que a justiça alcance quem tanto batalha. Mas mais do que isso, Maria, dá-nos paz no coração, para não vivermos escravos da ansiedade. Que saibamos esperar com fé, confiando que o milagre já está acontecendo, mesmo antes dos nossos olhos verem. Ensina-nos, Mãe, a descansar em Deus, a respirar fundo neste domingo e lembrar que não estamos sozinhos, a perceber, no silêncio do amanhecer, que o Senhor ainda fala. Ele não grita, ele sussurra, e para ouvi-lo, precisamos calar nossas angústias. Que esse seja um dia de reconciliação conosco mesmos, de sentar à mesa com o coração em paz,
de abraçar sem pressa, de rezar com sinceridade, de sentir tua presença como quem sente o sol aquecendo a pele pela manhã. Acolhe-nos sob teu manto, Maria. Conduze-nos por este domingo com tua doçura, e que, ao fim do dia, possamos dizer: eu escutei, mesmo sem palavras, senti, mesmo em silêncio, Deus falou, e algo em mim começou a renascer. Nossa Senhora, ainda com o coração aquecido por este domingo que começou em silêncio e promessa, eu volto a falar contigo, como quem volta a respirar depois de muito tempo submerso. Eu não quero apenas passar pela vida tentando resistir. Eu quero aprender a florescer, mesmo quando os ventos são contrários. Por isso volto a ti, Mãe, com minhas mãos vazias, mas com a alma aberta. Rezo como quem chora por dentro e precisa de colo. Rezo como quem já tentou sozinho, mas agora entende que precisa confiar de verdade. Rezo como quem já não busca grandes respostas, mas uma presença fiel que diga: eu estou contigo. Tu estás aqui, Maria. Mesmo quando não te vejo, mesmo quando minha fé fraqueja, tu permaneces ao lado da minha dor. E é isso que me sustenta, porque o mundo pode me oferecer explicações, distrações, ruídos, mas só teu olhar me devolve a paz. Só tua ternura me lembra que há um propósito em meio ao caos, que há beleza mesmo no sofrimento vivido com Deus. Hoje, Mãe, eu me prostro espiritualmente aos teus pés e entrego o que restou de mim, não o que eu gostaria de ser, mas o que eu sou agora, com cansaço, com erros, com saudade, com rachaduras, porque eu sei que tu não rejeitas quem se entrega por inteiro, mesmo partido. Coloca tua mão sobre a minha história, Maria. Reveste com tua luz as lembranças que ainda doem, os e se que me perseguem, os erros que me envergonham, os traumas que me moldaram mais do que eu queria. Eu te dou minha infância ferida, minha juventude apressada, minha vida adulta cansada. Transforma, Mãe. Onde houver escuridão, leva tua luz. Onde houver culpa, derrama perdão. Onde houver vazio, semeia sentido. Eu consagro tudo a ti, porque tu sabes levar tudo ao coração de Jesus. E no coração dele, nada se perde. Tudo é curado, restaurado, redimido. Rezo pelos filhos que se afastaram da fé, pelos corações endurecidos que já não conseguem mais crer. Toca, Maria, onde ninguém mais alcança. Entra nas casas, onde já não se reza. Caminha pelas ruas, onde a violência tomou conta. Abraça as mães que choram pelos filhos presos, perdidos, adoecidos ou tomados por vícios. Tu, que és mãe, conhece essa dor como ninguém. Intercede, Senhora, por cada filho que anda sem rumo, por cada jovem sedento de sentido, por cada alma que se afoga nas águas do mundo sem encontrar terra firme. Reze comigo por eles, Maria. Não os deixes perderem-se. Lembra-os de que há uma casa, há um colo, há um Deus que nunca desiste. Toma nas mãos os casais que se amam, mas estão se perdendo na rotina, no cansaço, nos desencontros. Reacende o diálogo, restaura o respeito, reacende a ternura. Mostra que é possível recomeçar. Dá sabedoria para calar na hora certa, humildade para pedir perdão, coragem para perdoar. Que o amor não se transforme em guerra, que a convivência não se torne prisão, que o lar não seja cenário de dor, mas espaço de refúgio. Coloca a tua presença entre os dois, Maria. Sê ponte, não parede. Sê água viva, não muro de silêncio. Sê bálsamo, não espada. Sê sinal do céu dentro das casas. E se há alguém rezando comigo agora, que se sente só, que vive só, que dorme só, que acorda só, abraça essa alma, Mãe, que ela saiba que não está esquecida, que há uma presença que a rodeia, que há um amor que não a abandonou, que mesmo que ninguém mande mensagem, mesmo que ninguém ligue, mesmo que ninguém pergunte como ela está, tu estás ao lado dela, e por tua intercessão os céus estão agindo. O milagre já está acontecendo, porque todo coração que se abre para Deus, por menor que seja o movimento, já começa a renascer. Neste domingo que se desenrola calmo e cheio de possibilidades, eu me abandono à tua condução. Se for para falar, que minhas palavras sejam doces. Se for para calar, que meu silêncio seja pacífico. Se for para agir, que eu haja com justiça. Se for para esperar, que eu saiba confiar. Que neste dia eu me torne mais parecido com teu jeito de ser, Maria.
firme sem dureza, sensível sem desespero, confiante mesmo no escuro, e que, ao entardecer, eu não colecione vitórias, mas momentos vividos com Deus, que eu não busque a pressa de resolver tudo, mas o descanso de saber que tudo está nas mãos dele e nas tuas mãos também. Nossa Senhora, o dia avança e com ele também os pensamentos que não param, as lembranças que voltam sem pedir licença, as preocupações que se acumulam em silêncio. E mais uma vez eu venho até ti, Mãe, porque só tua presença consegue aquietar o que me inquieta. Só teu olhar sereno consegue me devolver a perspectiva do alto. Só teu amor maternal consegue alcançar as partes de mim que nem eu sei como cuidar. Eu preciso de ti, Maria. Não por capricho, não por comodidade, mas por necessidade de alma. Porque sem tua intercessão, eu me perco nos meus próprios caminhos. Sem teu consolo, as dores ficam grandes demais. Sem teu abraço invisível, até as vitórias parecem vazias. Por isso, te entrego agora minha mente cansada, cheia de vozes que me cobram, me acusam, me distraem. Toma cada pensamento confuso, cada decisão adiada, cada escolha que pesa sobre mim. Ajuda-me a discernir com sabedoria, Maria. Que eu não ande por atalhos só porque parecem mais fáceis. Que eu não me desvie do que é justo só porque o que é certo exige mais esforço. Ensina-me a escutar o Espírito Santo que sussurra e não grita, que sopra leve, mas transforma tudo. E se eu estiver prestes a cair em tentação, se eu estiver me aproximando de algo que vai me afastar de Deus, coloca tua mão firme entre mim e o abismo. Repreende com doçura, Mãe, mas não me deixes cair. Visita agora a minha casa. Vai entrando, Mãe. Passa por cada cômodo, cada canto, cada porta entreaberta. Coloca tua luz onde há sombras. Enche de paz o que estiver carregado. Silencia a discórdia. Restaura os laços. Dissipa a frieza. Que tua presença seja como um perfume que envolve e permanece. Consagro meu lar ao teu imaculado coração, Maria. Que aqui não falte fé, não falte pão, não falte ternura. Que os filhos sejam abençoados, que os pais sejam sábios, que os idosos sejam honrados, que os visitantes sintam paz ao entrar. Coloco minha casa sob teu manto, e onde teu manto repousa, o mal não pode permanecer. E se há entre nós alguém que está doente, alguém que sofre em silêncio, alguém que perdeu a esperança na cura, eu te peço, Mãe, cura onde dói. A dor física que limita os dias, a dor da alma que ninguém vê, a dor da perda que parece impossível de suportar. Vai tocando com tua mão suave, vai envolvendo com teu manto de consolo. Tu que viste teu filho sofrer, tu que estiveste de pé diante da cruz, tu que sabes o que é sangrar por dentro sem perder a fé. Intercede agora por cada ferido. Que teu consolo seja presença, que tua intercessão seja bálsamo, que tua ternura seja milagre. Mesmo que não haja cura como esperamos, que haja paz que sustente. Mesmo que não venha a resposta, que venha a certeza de que Deus continua amando. Maria, também coloco diante de ti tudo aquilo que me faz sentir pequeno. Meus limites, minhas fraquezas, minha dificuldade de lidar com certas pessoas, meus medos disfarçados de controle. Ajuda-me a aceitar o que não consigo mudar, mas sem perder a esperança de melhorar. Que eu não me acomode no que fere, mas também não me torture com cobranças impossíveis. Ensina-me a viver com leveza, Mãe. Ensina-me a rir outra vez, a confiar sem reservas, a seguir mesmo sem mapa. Tu, que soubeste caminhar sem saber de tudo, que guardaste no coração os mistérios sem entender logo, sê minha companheira na travessia. E se eu precisar parar para respirar, fica comigo no silêncio. E se eu quiser gritar, segura minha mão até passar. Neste domingo que segue avançando entre luzes e sombras, eu te peço que não me deixes esquecer. Deus está falando, ainda está falando. Ele não desistiu de mim, ele não cancelou seus planos. E tu, Maria, és o sinal disso. Tu és o lembrete vivo de que ele age no silêncio, no escondido, no tempo certo. Então, mesmo que nada mude por fora, que tudo comece a mudar por dentro. Mesmo que a vida continue difícil, que o coração comece a descansar. Mesmo que a espera continue longa, que a fé desperte com o sol. E assim, Mãe, eu sigo,
Não porque tudo está resolvido, mas porque eu não estou mais sozinho. Nossa Senhora, a tarde vai se desenrolando como um véu que se estende sobre o tempo, e meu coração vai sentindo um chamado silencioso a repousar mais profundamente em Deus. Não é cansaço, mãe, é sede. Sede de paz verdadeira, sede de uma presença que não decepciona, sede de algo que este mundo simplesmente não consegue oferecer. E por isso, volto a ti, como quem volta ao início, como quem reencontra o ponto de partida dentro de si. Porque o dia pode ter continuado, as tarefas podem ter seguido, mas eu sei que meu lugar é aqui, na tua presença. Mesmo entre as exigências do cotidiano, mesmo entre compromissos e ruídos, há um espaço que só teu silêncio consegue preencher. Coloco aqui, diante do teu coração, minhas inquietações que voltaram quando achei que já estavam resolvidas. Coloco de novo os mesmos pedidos que repito há dias ou meses e que às vezes me fazem sentir como se rezar fosse em vão. Mas tu me ensinas a perseverar. Tu me mostras que a oração não é uma fórmula para obter resultados, mas um fio que me liga a Deus, mesmo quando tudo em volta parece desabar. E então, mãe, eu não rezo apenas por resposta, eu rezo por presença. Não rezo apenas por solução, rezo por sustentação. Rezo para não me perder de mim mesmo. Rezo para seguir inteiro, mesmo quando partes de mim se partem todos os dias. Toma nos braços agora aqueles que se sentem sobrecarregados. Maria. As mulheres que seguram famílias nas costas, os pais que fazem contas no fim do mês com o coração apertado, os jovens que se sentem perdidos mesmo tendo tudo, os idosos que foram esquecidos pela própria casa. Toca cada um, mãe. Visita os hospitais, as ruas frias, os quartos fechados onde há lágrimas escondidas. Coloca tua mão sobre os corações que estão à beira da exaustão. Que teu cuidado, mesmo invisível, seja sentido como um alívio real. Que teu olhar devolva dignidade a quem já está cansado de lutar. Que tua voz traga consolo a quem já perdeu a esperança de ser ouvido. Eu sei, Maria, que tu caminhas conosco. Mesmo quando não notamos, mesmo quando achamos que estamos abandonados, tu estás ali. E isso me sustenta. Quando a fé fraqueja, tua fidelidade me recorda que não é sobre ter certezas, mas sobre continuar confiando. Tu és minha âncora em meio aos dias nublados. És o meu sim quando tudo em mim hesita. És o refúgio onde posso chorar sem explicação. És o colo que acolhe minha alma cansada de fingir que está bem. E por isso, mãe, eu não tenho vergonha de ser frágil diante de ti. Não escondo minha dor, não disfarço minhas dúvidas, porque sei que tu me acolhes inteiro, com tudo o que ainda precisa ser curado, transformado, salvo. Hoje, quero te entregar também minhas distrações, aquilo que me afasta da oração, aquilo que me rouba o tempo que eu deveria dedicar ao sagrado. Eu me distraio, mãe, com coisas pequenas, com preocupações passageiras, com o que não tem valor eterno. Ensina-me a voltar ao essencial. Ensina-me a buscar menos aplausos e mais silêncio. Ensina-me a sair do centro para que Deus ocupe o lugar que lhe pertence em minha vida. Tira de mim a necessidade de provar algo o tempo todo, de controlar tudo o tempo todo, de ser forte o tempo todo. Ensina-me a ser simples, a ser verdadeiro, a ser teu. E se em algum momento do dia eu feri alguém, com palavras, com impaciência, com omissão, intercede por mim junto ao teu filho. Pede a ele que me ajude a reparar, a pedir perdão, a ser mais misericordioso, que eu não guarde mágoas, que eu não devolva ofensa com silêncio frio, que eu não me feche no orgulho. Porque se estou rezando aqui contigo, é porque também quero ser canal de bênção, e não posso levar luz se guardo escuridão. Que tua ternura me ensine o caminho do arrependimento verdadeiro, não como culpa que sufoca, mas como libertação que transforma. E quando o céu começar a mudar de cor e anunciar o fim do dia, que meu coração esteja em paz, que eu olhe para trás sem rancor, que eu olhe para o agora com gratidão, que eu olhe para a frente com fé, e que, mesmo sem saber como será o amanhã, eu possa dormir em paz, sabendo que fui guiado hoje por ti, Nossa Senhora, que tu passaste na frente, que teu manto cobriu os perigos invisíveis, que tua oração sustentou os momentos de maior fraqueza e que,
Mesmo sem ver tudo acontecer, o milagre já está em curso. Porque onde tu estás, Maria, o impossível começa a mudar de forma, e meu coração, mesmo cansado, volta a acreditar. Nossa Senhora, enquanto a tarde se recolhe devagar e a luz começa a se deitar sobre a terra como um manto que acalma, eu continuo aqui, no silêncio que só tu compreendes. Meu coração não tem pressa. Ele só precisa de repouso, não o repouso do corpo, mas aquele descanso da alma, que só acontece quando a gente para de resistir, quando a gente aceita não ter todas as respostas e, mesmo assim, decide confiar. É disso que eu preciso agora, mãe. De um lugar onde eu possa baixar as armas internas, de um espaço onde não seja preciso fingir força, nem ter planos, nem controlar nada. Só descansar, só confiar, só estar. Hoje, mais do que pedir, eu quero me render. Quero abrir minhas mãos fechadas, que tanto tentaram segurar o que escapa, que tanto lutaram contra o inevitável, e deixá-las soltas, como folhas entregues ao vento de Deus. Eu não sei como fazer isso com perfeição, Maria. Não sei como confiar sem querer entender. Mas tu sabes, tu que seguiste em frente mesmo sem saber como tudo se cumpriria. Tu que disseste sim, mesmo sem ver o caminho completo. Ensina-me a fazer o mesmo, mãe. A entregar de verdade, sem segundas intenções. A confiar até quando tudo parecer escuro. A respirar fundo e dizer: seja feita a vontade de Deus, mesmo que eu ainda não compreenda. Há dentro de mim feridas antigas, Maria, algumas tão escondidas que eu nem sei mais dar nome, mas elas ainda doem. Elas ainda determinam meus passos. Elas ainda me fazem reagir com medo quando eu deveria apenas amar. Eu te entrego essas feridas agora, sem pressa, sem vergonha, sem esconder nada. Talvez sejam rejeições de infância, palavras duras que ficaram ecoando por décadas, traumas que deixaram cicatrizes na minha alma. Talvez sejam marcas de perdas, de abandonos, de decepções repetidas. Só sei que estão aqui e que eu não quero mais carregá-las sozinho. Toca em mim, mãe, com tua mão de luz, com teu amor que não julga, com tua ternura que acolhe até o que não foi dito. Eu sei que Deus não me rejeita por ser assim, tão humano, tão contraditório, tão cheio de altos e baixos. Mas às vezes eu mesmo me rejeito. Me acuso por ainda não ter superado certas coisas. Me culpo por não conseguir ser mais firme, mais constante, mais santo. É difícil olhar para dentro sem se cobrar. Por isso te peço, ensina-me a me olhar com compaixão. Ensina-me a aceitar que estou num processo, que ainda estou a caminho, que Deus me ama enquanto estou me tornando, que Ele já me vê com os olhos da eternidade, enquanto eu ainda tropeço nas poeiras do agora. Maria, tu sabes o que é ver tudo se desfazer aos pés da cruz e, mesmo assim, permanecer de pé. Ensina-me esse mistério da firmeza em meio ao desmoronamento. Às vezes, tudo o que construí com tanto esforço parece ruir. Relações que pareciam sólidas se rompem, sonhos se atrasam, caminhos se fecham. E eu fico ali, parado, sem saber o que fazer. Mas tu me recordas. O que parece fim pode ser o início do invisível. O que parece perda pode ser caminho de salvação. O que parece silêncio pode ser Deus falando de outro jeito. Então, mesmo sem entender, eu me coloco diante de ti como barro nas mãos do oleiro e digo: molda-me, Senhor. Ainda dói, mas eu confio. Hoje, eu só quero respirar contigo, Maria. Respirar e lembrar que há um Deus que não me solta. Um Deus que não depende do meu desempenho, que não me mede pelos meus acertos, que não me abandona nos meus desertos. Um Deus que escuta até o que eu não consegui falar, que percebe até o tremor da minha alma quando estou tentando parecer forte, que recolhe até as lágrimas que não caíram. Um Deus que se senta ao meu lado quando estou mudo e, mesmo assim, me compreende. Esse é o Deus que tu me revelas, Mãe. O Deus que permanece quando todos se vão. O Deus que entra com suavidade, onde ninguém mais consegue entrar. Eu não preciso entender tudo agora. Não preciso ver tudo claro. Só preciso estar aqui, com o coração entregue, com as mãos abertas, com os olhos voltados para o céu, mesmo quando o chão me atrai para baixo. E é nesse estado de alma que eu termino esta oração de hoje. Não com um desabafo, mas com uma entrega. Não com desespero, mas com fé madura. Não com exigência,
mas com rendição. Que o dia termine em mim como termina no céu, com a luz se recolhendo suavemente, mas sem deixar de existir. Porque mesmo na noite, o sol continua lá. Mesmo no escuro, o amor de Deus continua agindo. E se tudo o que eu consegui hoje foi continuar, então já foi graça. Se eu consegui respirar com mais calma, mesmo entre lágrimas, já foi milagre. Se eu não desisti de rezar, mesmo sem ver mudanças, já foi vitória. Obrigado, Maria, por permanecer comigo, por me carregar quando eu não dei conta, por me apontar para Deus quando eu perdi a direção, por me amar mesmo quando eu me achei indigno. Que tua presença continue comigo nesta noite que virá, e que minha alma descanse sabendo, o milagre já começou. Em silêncio, no fundo, onde Deus trabalha. Nossa Senhora, agora que a noite se aproxima com seus tons suaves de silêncio e recolhimento, eu volto para ti, como quem volta para casa depois de um dia longo, não necessariamente vitorioso, mas verdadeiro. Carrego dentro de mim o peso dos pensamentos que não se calaram, as memórias que vieram sem serem chamadas, e também as pequenas graças que aconteceram no meio de tudo, mesmo sem alarde. E é diante de ti, Mãe, que eu posso enfim me despir dessas defesas que usei o dia inteiro. Posso me permitir ser apenas o que sou, alguém que está tentando crer, tentando amar, tentando descansar, alguém que, mesmo cansado, escolhe confiar de novo. Há algo de sagrado neste momento, Maria, algo que não se explica, mas se sente. Talvez seja a tua presença suave, que me envolve por dentro, como se tu me abraçasses sem braços, como se tua voz sussurrasse sem palavras. Eu estou contigo, e isso basta. Porque não preciso entender tudo agora. Não preciso vencer todas as batalhas antes de dormir. Só preciso entregar. Só preciso confiar que Deus, aquele que vê no escuro, está cuidando do que eu não posso controlar. E que, mesmo sem eu perceber, Ele está tecendo os fios da minha vida com um amor que não falha. Então, eu respiro fundo, Mãe, e nessa respiração lenta, eu me alinho ao ritmo da paz. É como se meu corpo dissesse à alma: está tudo bem, você chegou até aqui. Não foi um dia perfeito, mas foi um dia vivido, e isso tem valor diante de Deus, porque Ele conhece cada esforço, cada pensamento silencioso, cada lágrima que não se tornou choro. E tu, Maria, recolhes tudo isso com ternura, como quem pega flores murchas e ainda assim as oferece com amor ao altar do céu. Tu sabes que há beleza também no que é imperfeito, que há verdade também no que é incompleto. E é por isso que eu posso descansar, porque o céu não exige performance, exige entrega. Hoje, eu te peço algo que vai além de qualquer pedido concreto. Eu te peço coragem para me render, coragem para parar de fingir controle, coragem para abrir mão das certezas que me escravizam, coragem para aceitar que há caminhos que eu não vou entender agora, porque às vezes o sofrimento vem e eu me revolto. Quero saber o porquê, quero entender a lógica, mas tu me ensinas que nem tudo se explica. Algumas coisas se atravessam com fé, e atravessar com fé é mais profundo do que vencer. É permanecer mesmo com os olhos marejados. É confiar mesmo sem enxergar. É amar mesmo sem retorno. Coloco agora, em tuas mãos, os pesos que carrego em silêncio, as perguntas sem resposta, os relacionamentos feridos, as culpas antigas que insistem em voltar. Tu conheces esses lugares escuros em mim, Mãe. Tu sabes onde ainda dói, onde ainda lateja, onde ainda sangra. Toca esses espaços, não com pressa, mas com paciência. Como quem faz curativo com mãos firmes e delicadas. Como quem sabe que algumas feridas precisam ser lavadas antes de cicatrizar. Não quero mais esconder essas dores de ti. Quero colocá-las à luz da tua compaixão. Porque onde há compaixão, há cura. E se eu estiver em alguma estrada que não vem de Deus, que tu me faças parar, que tu me faças voltar, que tu me deis sinais, mesmo que sutis, de que ainda há tempo para recomeçar. E se o caminho for mesmo esse, que eu encontre força para seguir. Porque, Mãe, às vezes o certo também dói. O que é de Deus nem sempre é leve no início, mas tu me recordas que há paz no fundo de cada obediência. E que essa paz não grita, não se impõe, mas permanece, como aquela luz que entra pela janela de manhã sem fazer alarde, mas transformando todo o ambiente.
Quero dormir hoje com esse tipo de luz dentro de mim, Maria. Uma luz que não depende das circunstâncias externas, mas que nasce da confiança plantada na alma. Uma luz que me lembra de que, por mais que eu seja frágil, Deus é constante. Ele não muda quando eu erro. Ele não me abandona quando eu falho. Ele não recua quando eu tenho medo. Deus permanece, como rocha em meio à tempestade, como farol em noite sem estrela, como coração que bate por mim, mesmo quando o meu quer parar. E é nesse amor que eu quero repousar. Ajuda-me, mãe, a soltar tudo o que está pesado, a não dormir levando culpas que já foram perdoadas, a não deitar com mágoas que só adoecem, a não guardar silêncio onde deveria haver perdão. Ensina-me a terminar este dia como tu terminavas, com tudo entregue, com tudo recolhido no coração, com tudo ofertado ao Pai. Mesmo que nada tenha mudado por fora, que tudo comece a mudar por dentro. Mesmo que os problemas ainda existam, que a fé se fortaleça. Mesmo que o mundo continue barulhento, que eu encontre silêncio em Deus. E assim, Maria, eu te agradeço por cada vez que tu me sustentaste sem que eu percebesse, por cada livramento invisível, por cada consolo que veio na forma de paz inesperada, por cada oração tua que segurou a minha vida quando eu já não tinha mais forças para rezar. Que eu jamais me esqueça, eu sou amado, mesmo quando tudo desmorona, mesmo quando todos se afastam, mesmo quando eu mesmo me abandono. Deus continua aqui, tu continuas comigo, e por isso eu posso descansar. Nossa Senhora, nesta hora em que o céu escurece com uma delicadeza quase sagrada, quando as luzes da casa se acendem uma a uma e o corpo começa a pedir abrigo, eu me volto para ti mais uma vez. Não por hábito, mas por necessidade. Porque quando tudo ao redor desacelera, as vozes de dentro se tornam mais nítidas, e entre elas, Maria, há clamores que não têm nome, dores que ainda não cicatrizaram, esperas que se estendem sem resposta. É nesse momento íntimo que eu me coloco diante de ti como quem se despe da pressa e da razão. Eu não quero soluções agora, eu só quero repousar inteiramente nos braços de um amor que não me cobra nada, além da verdade do meu ser. Eu sei que Deus conhece tudo, até o que eu escondo de mim mesmo. Mas às vezes, mãe, eu ainda me envergonho de mostrar. Há partes de mim que me parecem pequenas demais, fracas demais, manchadas demais. Há lembranças que preferia esquecer, decisões que ainda me doem, palavras que nunca deveriam ter sido ditas. E mesmo assim, tu me acolhes, como uma mãe que vê o filho chegar coberto de poeira, arranhado pela estrada, e ainda assim o aperta no peito, sem perguntas, sem julgamento, só amor. É esse tipo de amor que eu procuro agora. Não um amor que me analisa, mas um amor que me abraça, que me silencia, que me cura com presença. Hoje, mais do que nunca, eu reconheço a minha fragilidade. E não digo isso como quem se culpa ou se diminui, mas como quem se aceita humano. Tenho limitações, Maria. Tenho medos que me impedem de avançar. Tenho bloqueios que surgem mesmo quando tudo parece favorável. Tenho feridas que ainda sangram quando tocadas por dentro. E, no entanto, em vez de fugir disso, eu quero apresentar tudo a ti. Como quem oferece não um presente embalado, mas a bagunça do quarto que ninguém vê. Tu entras nesse lugar, mãe. Tu entras e não te assusta. Tu entras e começa a pôr ordem. Não com pressa, mas com ternura. Não com gritos, mas com silêncio. É no silêncio que eu mais te percebo. No intervalo entre um pensamento e outro. No momento em que respiro fundo e sinto, mesmo sem ver, que alguém me sustenta. Que há um fio de graça segurando cada pedaço meu que pensa em desistir. Que há uma presença fiel, como uma luz filtrada pelas cortinas, que não me abandona mesmo quando tudo escurece por dentro. Eu queria, mãe, ter essa certeza o tempo todo. Mas confesso, às vezes, a fé escapa por entre os dedos. Às vezes, o medo fala mais alto. Às vezes, o passado me prende como se fosse mais real do que o amor de Deus. E é por isso que venho a ti, porque tu não me deixas ficar preso na escuridão. Tu me recordas que há luz, e que essa luz começa em mim quando deixo Deus entrar. Há dias em que tudo pesa, e há noites como esta em que o cansaço não é só físico, mas da alma. Um cansaço de ser forte demais por tempo demais. De sorrir quando se queria chorar. De ser apoio quando se precisava de colo.
eu te entrego esse cansaço, Maria, com mãos abertas, com olhos marejados, com a confiança de quem sabe que tu não rejeitas a exaustão, que tu sabes acolher o que não cabe em palavras, que tu não pedes justificativas, apenas entrega. Então, eu te dou tudo agora, as dúvidas, os medos, a lentidão dos meus passos, os vazios não preenchidos, e espero, como quem espera a noite passar, sabendo que o sol virá, porque virá, sempre vem. Mãe, ensina-me a confiar, não aquela confiança imediata e fácil, mas aquela que nasce da insistência em permanecer, mesmo sem garantias. Ensina-me a esperar, mesmo quando tudo diz que é tarde demais. Ensina-me a ver sentido, mesmo quando tudo parece sem forma. Ensina-me a acreditar que Deus está trabalhando mesmo quando nada parece se mover. E se eu tiver que esperar mais um pouco, que eu espere sem perder a fé, que eu aprenda a dançar no intervalo entre o pedido e a resposta. Que eu descubra beleza no processo, não só no resultado, porque a alma também floresce no escuro, Maria. E eu quero florescer. Que cada respiração minha seja uma oração. Que cada lágrima represada encontre caminho seguro em ti. Que cada parte de mim, até a mais quebrada, se sinta amada. Que eu saiba que posso ser inteiro, mesmo com rachaduras. Porque o amor de Deus me preenche, não nas áreas perfeitas, mas nas rachaduras onde mais dói. E é ali, justamente ali, que ele entra com luz. Luz que não fere, luz que revela, luz que aquece, luz que cura. Então eu respiro de novo, Maria, e ao respirar, eu me lembro. Ainda estou aqui, ainda estou em oração. E isso, por si só, já é graça. Tu estás comigo, Deus não me deixou. A vida continua, e mesmo sem saber tudo, eu sigo confiando. Como uma criança que adormece sem entender o relógio, mas confia que será acordada no tempo certo. Assim, eu quero descansar, nos braços de Deus, sob teu manto, com a paz que vem da certeza de que o amor permanece, mesmo quando tudo mais parece ter ido embora. Nossa Senhora, mais uma vez venho a ti, agora com a alma já mais quieta, quase em sussurro, como quem chega devagar à beira de um rio, onde só se ouve a água correndo entre as pedras. Não venho com pressa, nem com exigências. Venho como estou, cheio de dúvidas e de fé ao mesmo tempo, com um coração que aprendeu a continuar mesmo quando não entende, e que hoje, mais do que querer respostas, só deseja ser sustentado. Tu sabes, mãe, que há batalhas que não se vencem com força, mas com rendição. E é por isso que me prostro, interiormente, diante de ti, para dizer: eu já não quero mais carregar tudo sozinho. Tem horas em que a alma se cansa, não do mundo lá fora, mas da cobrança aqui dentro. E é esse cansaço que eu te entrego agora, Maria. O cansaço de esperar o tempo de Deus quando tudo em mim grita por urgência. O cansaço de tentar ser forte diante de pessoas que nem imaginam as guerras que enfrento por dentro. O cansaço de viver entre esperanças acesas e medos antigos. Eu trago tudo isso como um jarro rachado, um vaso simples, imperfeito, mas cheio do que sou. Entrega total, mesmo que não seja bonita, mesmo que ainda falte fé, mesmo que doa. Tu me acolhes assim mesmo, e isso me basta. Tu sabes, mãe, que nem toda dor tem nome. Às vezes, é uma saudade que aperta sem explicação. Às vezes, é uma ausência que mora dentro, mesmo quando há gente ao redor. Às vezes, é uma ferida antiga, dessas que ninguém vê, mas que sangra de vez em quando. Outras vezes, é só uma angústia vaga, um incômodo leve, como um vento frio na espinha da alma. Ninguém entende, nem eu entendo, mas tu entendes. E é por isso que venho a ti, porque tu não me pedes explicações, nem exiges coerência. Tu só estendes o manto, e nesse gesto já começa a cura. Maria, neste silêncio da noite que se aproxima, eu quero descansar de verdade, não apenas deitar o corpo, mas deitar também o coração, largar as armas, os argumentos, as resistências, deixar cair as defesas que eu construí para sobreviver. Eu quero confiar. Confiar sem controlar. Confiar sem saber como será. Confiar mesmo que doa. Porque o amor verdadeiro não depende de certezas. Ele nasce do abandono, como uma criança que dorme nos braços do pai, sem saber para onde vai, mas certa de que está segura. Eu quero esse tipo de fé.
essa que não precisa ver para crer, que não precisa entender para amar. Tu conheces, mãe, as lutas que trago no peito. Algumas vêm de fora, palavras que feriram, situações que fugiram do controle, decisões difíceis que me dividiram por dentro. Outras vêm de dentro, inseguranças, comparações, aquela sensação constante de que eu deveria ser mais forte, mais espiritual, mais produtivo, mais tudo. Mas hoje eu quero apenas ser como sou e apresentar isso a Deus, porque o que Ele quer de mim não é performance, é verdade. E a minha verdade agora é essa. Sou pequeno, frágil, mas estou aqui, de mãos abertas, olhos fechados e o coração batendo devagar, tentando repousar. Maria, ajuda-me a encontrar paz no que ainda não foi resolvido, a respirar fundo mesmo no meio da espera, a me reconciliar com os caminhos que não tomaram o rumo que eu esperava. Às vezes, fico preso nas perguntas: por quê? E se? Até quando? E isso me esgota. Mas quando volto a ti, tu me recordas que o mais importante não é ter as respostas, é não perder a comunhão, que é melhor estar com Deus no escuro do que longe dele na claridade ilusória do mundo. Então hoje, eu renuncio à pressa, eu me entrego ao tempo da graça e permito que Deus seja Deus, mesmo que isso me desconcerte. Quero aprender a viver com leveza, a colher o dia como ele for, a sorrir com sinceridade, a perdoar sem esperar retorno, a chorar sem me sentir fraco, a rezar mesmo sem palavras, a agradecer mesmo com dor, a dormir mesmo com perguntas, porque tudo isso, fé não é ausência de luta, é a presença de Deus em meio a ela. Fé é saber que, ainda que eu não compreenda os planos do Senhor, posso descansar no coração dele. E é isso que faço agora, mãe. Respiro fundo, fecho os olhos, deixo que o ar entre e saia devagar, como se cada respiração fosse um gesto de confiança, como se cada batida do coração dissesse: eu ainda estou aqui, e Deus também. Me abandono neste abraço invisível do céu. Me entrego a essa luz que entra pela janela da alma e toca onde ninguém mais pode tocar. E me deixo ficar, só ficar, na presença, no colo, no silêncio. Obrigada, Maria, por não desistir de mim, por rezar comigo quando já não tenho forças, por enxugar lágrimas que nem chegaram a cair, por segurar minha mão nas horas em que eu mesmo a larguei, e por me lembrar, todos os dias, que Deus continua aqui, mesmo quando tudo parece ausente, mesmo quando tudo parece ruir, Deus está. E isso Nossa Senhora, tudo. Agora que a noite se fez inteira, e o mundo lá fora diminui seus ruídos aos poucos, meu coração procura teu silêncio, como quem busca abrigo da tempestade. Há algo de santo nesse fim de dia, não porque tudo deu certo, mas porque, mesmo no que não entendi, senti tua mão me guiando com doçura. Estou aqui, mãe, com o peito ainda cheio de coisas que não sei nomear. Carrego no fundo da alma uma mistura de esperança e exaustão, de fé que persiste e perguntas que ecoam. E é neste limiar entre o que ainda dói e o que já está sendo curado que eu me prostro, com os joelhos da alma dobrados, e me entrego de novo. Não venho pedir soluções imediatas, nem respostas exatas. Venho porque preciso ser acolhido, porque há dentro de mim partes que ninguém entende, medos que disfarço com palavras bonitas, solidões que escondo com sorrisos. Mas tu vês, Maria, tu percebes além da superfície, tu lês o que está escrito nas entrelinhas da minha alma, tu escutas o que meu silêncio grita, e é por isso que eu posso ser inteiro contigo, até nas minhas metades. Mãe, hoje me percebo ainda mais frágil, e não digo isso com vergonha. Há uma beleza estranha em reconhecer que não dou conta de tudo, que o controle que tento manter só me cansa, que a rigidez com que seguro algumas coisas apenas me afasta da paz. Eu não quero mais carregar pesos que não são meus. Não quero mais viver tentando agradar o mundo enquanto esqueço de mim. Quero descansar, Maria. Quero fechar os olhos da alma e confiar como criança. Quero sentir teu manto me cobrindo e saber, ainda que tudo esteja incerto, que estou seguro. Quantas vezes, mãe, eu insisti em caminhos que já estavam fechados? Quantas vezes me culpei por não conseguir forçar portas que Deus nunca quis abrir? Quantas vezes me agarrei a ideias, pessoas, projetos que não traziam mais vida, mas por medo de perder, eu continuei forçando. E agora, exausto, reconheço.
Eu preciso soltar. Soltar com mansidão. Soltar sem pressa, mas com decisão. Abrir as mãos, deixar ir. E confiar que o que for realmente meu, permanecerá. E o que não for, abrirá espaço para algo novo. Algo que venha da vontade de Deus e não da minha ansiedade. Maria, ajuda-me a lidar com as minhas demoras internas, porque há partes de mim que ainda não amadureceram. Há dores que ainda esperam por nome. Há traumas que ainda doem só de lembrar. E tudo isso leva tempo. Mas tu me ensinas que Deus não se apressa. Ele não quer pressa. Ele quer presença. Ele não exige performance. Ele deseja verdade. Então eu trago tudo isso agora. Minhas feridas, meus atrasos, minhas recaídas, minhas dúvidas. Não escondo nada. Coloco tudo aos teus pés, que tu acolhas como flor imperfeita, mas viva. Tu sabes o quanto é difícil confiar quando a lógica falha, quando a conta não fecha, quando a espera cansa, quando tudo parece parado e o coração lateja por mudança. Mas mesmo assim, hoje eu decido confiar. Não porque é fácil, mas porque é o único caminho que me leva à paz. Mesmo que eu não veja nada mudando por fora, que eu me permita ser transformado por dentro, que a fé me molde no escondido, no silêncio, no secreto, como a raiz que cresce na escuridão até o dia de florescer. Eu não preciso entender tudo, mãe. Preciso apenas confiar que Deus está, que Ele não abandonou sua obra, que Ele continua escrevendo, mesmo quando eu penso que a página está em branco, que Ele continua desenhando caminhos, mesmo quando tudo parece beco, que Ele continua sussurrando promessas, mesmo quando o mundo grita impossibilidades. E nesse momento, fecho os olhos, e ao fechar, imagino teu olhar sobre mim, não como quem exige, mas como quem acolhe. Sinto o peso do dia sendo suavizado pelo teu cuidado. Sinto o coração, antes tão apertado, respirar um pouco mais lento, como se, finalmente, eu pudesse repousar. Como se, mesmo com todas as questões ainda abertas, eu pudesse simplesmente existir, sem precisar provar, sem precisar vencer, só ser. Obrigada, Maria, por permanecer, por não te afastar quando eu me confundo, por continuar ao meu lado quando até eu quis desistir de mim, por ser essa ponte entre minha fragilidade e a constância de Deus. Ele que permanece, Ele que conhece o que ainda nem ousei confessar, Ele que me ama sem medida e que ainda crê em mim, mesmo quando eu já não creio. Hoje, minha oração não termina com um pedido, mas com um abandono. Abandono-me à vontade de Deus, mesmo sem entendê-la. Deito minha alma no colo dele, como quem finalmente aceita que não precisa mais lutar sozinho, e deixo que ele me conduza, um passo por vez, uma respiração de cada vez, um silêncio de cada vez. E se o amanhã for difícil, que eu me lembre desta noite, da paz que senti ao parar de fingir, da luz que entrou pela fresta do meu medo, da tua presença silenciosa, dizendo ao meu coração, ainda que tudo se desfaça, Deus permanece. Nossa Senhora, a oração de hoje é diferente. Não tem o mesmo peso dos pedidos angustiados, nem o desespero de quem espera uma resposta urgente. Hoje, mãe, as palavras nascem devagar, como quem respira fundo depois de um longo silêncio, como quem caminhou por dentro da própria alma e agora repousa. Eu não tenho pressa, não tenho medo, não tenho cobranças, só tenho esse sentimento sereno de quem viveu algo sagrado, de quem passou por dentro da noite e, mesmo sem entender tudo, viu o céu clarear por dentro. Obrigada por ter estado comigo em cada passo, em cada oração mal feita, em cada lágrima contida, em cada dúvida, em cada entrega, em cada momento em que tudo parecia estar desmoronando e, mesmo assim, tu me sustentaste com tua presença invisível, como aquela brisa que não se vê, mas muda o ar, como a luz que atravessa a cortina sem fazer barulho, mas aquece, como um abraço que não se toca com as mãos, mas com a alma. Hoje eu não preciso mais explicar nada a Deus, nem a ti. Vocês já sabem. Sabem dos buracos onde eu caí, dos muros que levantei, dos porquês que carreguei como pedras no peito. Sabem das noites em que eu rezei sem acreditar, e mesmo assim fui ouvido. Sabem dos momentos em que não consegui pedir, mas só chorar, e mesmo assim fui acolhido. Eu vejo agora que o milagre maior não era a resposta que eu esperava, mas o modo como fui mudando por dentro, dia após dia, sem perceber. Foi no silêncio, Maria.
Foi nos espaços entre uma oração e outra, nos dias em que parecia que nada acontecia. Foi ali que minha alma foi curada, não de forma grandiosa, mas Como delicada. quem Costura uma ferida antiga com fios de luz, como quem sussurra consolo no escuro, como quem permanece até o coração cansado aprender a bater em paz. Eu não sou mais o mesmo de quando comecei essa jornada, e ainda que eu me sinta pequeno, ainda que falte muito, eu posso dizer, algo em mim floresceu, uma fé mais mansa, uma esperança mais firme, uma entrega mais verdadeira. Não porque tudo se resolveu, mas porque eu aprendi a repousar mesmo no meio da espera. Aprendi a confiar sem ter todas as respostas. Aprendi a olhar para dentro e reconhecer a presença de Deus habitando meus pedaços partidos. Hoje, minha oração é gratidão. Por cada manhã em que me senti recomeçando, por cada noite em que dormi sem forças, mas acordei com paz, por cada vez que quase desisti, mas algo ou alguém me segurou. Gratidão por ter aprendido que o silêncio também é resposta, que o tempo de Deus também é cuidado, que a demora também é proteção, e que a cruz, quando abraçada com amor, transforma até a dor mais solitária em lugar de encontro com o céu. Agora eu descanso, não porque tudo terminou, mas porque sei que posso continuar, com menos peso, com mais leveza, com menos pressa, com mais fé e com a certeza de que o amor de Deus não depende da minha performance, mas da minha abertura. Ele não me ama por eu acertar. Ele me ama porque me conhece e me reconstrói, pedaço por pedaço, sem desistir. Que esta noite me envolva como teu manto, Maria, que o descanso venha como uma promessa suave. Amanhã será outro dia, não um dia perfeito, mas um dia possível. Um dia habitado pela presença daquele que nunca me deixou. E se eu esquecer disso, que eu volte a esta oração, que eu releia cada entrega, cada recomeço, cada silêncio cheio de fé, porque a oração não termina, ela repousa, e o coração que aprendeu a orar já nunca mais está sozinho. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa descansar em Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho e reze conosco todos os dias. Que Nossa Senhora continue te cobrindo com seu manto de paz